Olá pessoal, sejam novamente bem-vindos ao TVC Channel News. Este vídeo era para ter sido gravado ontem, porque exatamente um ano atrás foi publicado um trabalho pioneiro que promete engatilhar uma nova linha de pesquisa sobre a expressão e o reconhecimento das emoções. Afinal, assim como Paul Ekman desenvolveu o Facial Action Code System, o FACS, um sistema de código imenso que te permite identificar todo tipo de expressão facial, esse grupo de pesquisadores holandeses está desenvolvendo o Body Action Code System, o BACS, que se permite ser também um sistema de código que vai nos permitir interpretar e identificar emoções, mas através de um padrão de contrações musculares corporais. Até agora já foram publicados 2 trabalhos sobre isso. O primeiro no dia 25 de fevereiro do ano passado e o segundo no dia do meu aniversário, dia 23 de setembro do ano passado. Então vamos ver como tudo isso começou. No primeiro trabalho eles monitoraram através de eletromiografia, tanto quando a pessoa imitava quanto quando ela apenas observava de maneira passiva alguém expressando raiva ou medo através do corpo. As regiões do corpo em que eles concentraram os eletrodos do EMG foi no braço, especificamente no bíceps braquial e no tríceps braquial, e no ombro, especificamente no trapézio superior e no deltoide anterior. A ideia é que, assim como essa tecnologia já foi e continua sendo muito aplicada para investigar expressão das emoções através da musculatura da face, demonstrando que a ativação de músculos específicos está associada a expressões emocionais específicas, o mesmo poderia acontecer com outros músculos do corpo. E para isso eles selecionaram 30 sujeitos. Pode parecer um número pequeno, mas geralmente nas pesquisas que utilizam o EMG é mais ou menos esse o número de sujeitos mesmo recrutado. Eles apresentaram para cada um deles uma sequência de vários vídeos curtos, projetados em tamanho real numa tela que ficava logo à frente do sujeito que também estava em pé. Então a pessoa ficava em pé, na frente dela tinha uma parede, naquela parede era projetada uma imagem de uma pessoa que abria a porta, e quando ela abria a porta ela manifestava ou raiva ou medo. Só que o rosto dela era borrado, era nublado. Então você só via mesmo a expressão corporal. Né? E essa é uma técnica interessante porque ela é bastante ecológica. Ou seja, ela está bem alinhada com a realidade. A gente, de fato, interage com pessoas que essas pessoas são mais ou menos do nosso tamanho, elas têm esse tipo de movimento corporal, né? Diferente de outros estudos semelhantes a esse que usavam fotos. Então a foto é uma coisa que não tem movimento, então fica mais difícil você realmente reproduzir alguma coisa ou analisar alguma coisa. Então esse é um estudo bem interessante, ele usou um método bastante ecológico. É claro que os próprios autores eles vão dizer no final que uma forma de ampliar, de melhorar ele seria até utilizando realidade virtual, imersão em realidade virtual. Uma das possibilidades inclusive poderia ser o Oculus Rift. Eu vou deixar até aqui na tela um link para um vídeo que eu tenho aqui no canal, que eu fiz no ano passado, falando sobre a psicologia da realidade virtual, e eu uso o Oculus Rift e eu falo sobre isso, enfim, tá? Vai estar em algum lugar aqui na tela. Mas voltando ao trabalho em si, então a pessoa ela ficava em pé diante de uma parede, naquela parede era projetada uma imagem, um vídeo curto, em que havia uma pessoa com uma mesma estatura dela, que abria a porta, como se eu estivesse aqui abrindo uma porta aqui para vocês, a visão era assim, né? E eu ia manifestar ou medo ou raiva. Num primeiro momento, os sujeitos eles precisavam apenas assistir aquele vídeo de maneira passiva, então eles tentavam se mexer o menos possível, eles só realmente observavam aqueles vídeos que eram projetados na frente deles. No segundo momento, eles eram instruídos a imitar os movimentos que aquela pessoa no vídeo fazia. Então realmente o processo de imitação, aí eles tinham que agir. Tudo isso, claro, como eu falei, enquanto eles ainda estavam sendo monitorados através da eletromiografia, tanto nos músculos do braço quanto nos músculos do ombro. E os resultados desse estudo preliminar do BACS foram bastante promissores. Ainda que nesse primeiro momento a especificidade não tenha sido observada. Isso porque quase todos os 4 músculos se comportaram mais ou menos da mesma forma quando a pessoa observava ou imitava a expressão de raiva
e de medo. Por exemplo, enquanto o bíceps, o tríceps e o deltoide participavam bastante da expressão da raiva, a expressão do medo dependia mais precisamente apenas do bíceps e do deltoide. O interessante é que eles identificaram esses padrões de contração muscular mesmo quando a pessoa apenas observava a imagem de maneira passiva. Claro que não numa mesma intensidade de quando havia a instrução de imitar aquele movimento, mas ainda assim havia. Por exemplo, todos os 4 músculos ficavam um pouco excitados quando a pessoa simplesmente observava de maneira passiva o ator no vídeo expressando raiva. Bem, quando eles precisavam imitá-la, esse padrão de ativação ele era maior na musculatura do lado direito. Já no caso do medo, a percepção, a observação passiva do ator expressando medo está associada com uma ativação discreta do trapézio, do deltoide e do tríceps, mas uma inibição também um pouco discreta do bíceps. Esses resultados preliminares demonstraram que pode sim haver um padrão de contração muscular específico para cada emoção, ainda que algumas ativações se sobreponham quando a pessoa está imitando o medo ou a raiva. Por isso que são interessantes outros estudos com o objetivo de englobar mais músculos-alvo. Porque daí isso permite fazer novas combinações e as diferenças ficam mais observáveis. E isso me leva ao segundo estudo, publicado, como eu falei, no dia do meu aniversário, ano passado, pelos mesmos autores. Dessa vez eles aumentaram o número de músculos-alvo da eletromiografia, incluindo, além do trapézio superior, o antebraço, a parte inferior das costas e a panturrilha. E utilizaram exatamente o mesmo método que eu comentei com relação ao trabalho anterior, ou seja, projetar a imagem na parede e tal, com a mesma altura, enfim. E o que eles descobriram? Bom, dessa vez, como esperado, as diferenças no padrão de ativação quando a pessoa expressava medo e raiva ficaram mais evidentes. Por exemplo, no caso em que o sujeito era instruído a imitar a raiva, expressá-la, notou-se uma maior ativação do antebraço, principalmente dos extensores do punho, em comparação à imitação e expressão do medo. Já o medo, por outro lado, ativa mais intensamente a musculatura da panturrilha. Quanto à observação passiva da pessoa, do ator, expressando raiva ou medo, os resultados também apontaram algumas diferenças. Ao observar alguém expressando medo, há uma maior ativação da musculatura do antebraço. Já a observação da raiva ativa mais intensamente a musculatura inferior das costas. Ainda, os músculos da panturrilha respondem mais rapidamente quando veem alguém expressando o medo em relação a alguém expressando a raiva. Ou seja, o tempo de reação para o aumento dessa ativação da musculatura da panturrilha quando a pessoa era apresentada para a imagem do ator que abria a porta e manifestava medo era menor em relação a quando o ator abria a porta expressando a raiva. Pode ser explicado, segundo os pesquisadores, pelo fato de que alguém amedrontado sinaliza que há alguma ameaça em potencial por perto. E isso já engatilha na gente uma resposta de fuga. E para fugir, nós precisamos de uma maior atividade na musculatura da panturrilha. Enquanto que a percepção da raiva é uma coisa mais complexa, exige um maior tempo para analisar. Isso é estranho, porque quando se trata da face, a raiva é justamente a expressão processada com a maior rapidez. É basicamente o que eu demonstro num vídeo anterior chamado Efeito Superior da Raiva, cujo link eu também vou colocar em algum lugar na tela desse vídeo aqui, caso você queira conferir. Então, a menos que o mecanismo seja diferente quando percebemos uma expressão através da contração da musculatura do resto do corpo em relação à face, esse resultado ainda precisa ser corroborado por outros, ou ter uma melhor explicação para ele. Bom, esses foram os 2 trabalhos publicados até agora, de um grupo de pesquisadores que, como eu falei, estão elaborando um sistema de códigos das ações corporais, ou, trocando em miúdos, um manual capaz de nos permitir ler emoções nas outras pessoas de maneira assertiva através dos movimentos corporais delas, assim como já fazemos no caso das expressões faciais. Agora você pode estar se perguntando, bom, por que eles não colocaram todos esses músculos logo lá no início? Porque daí eles não teriam 2 trabalhos.
Bom, por enquanto os holofotes ainda estão sobre essa meia dúzia de músculos e ainda com a diferença entre raiva e medo. Mas no futuro muito próximo, provavelmente não apenas o número de músculos analisados vai aumentar, como também vai aumentar o interesse por diferenciar, por exemplo, a alegria da tristeza, ou a tristeza do nojo, ou a tristeza da raiva, enfim. Trabalhar com as outras emoções, principalmente as emoções básicas. Então, concluindo, pode ser que em breve seja lançado um livro chamado O Corpo Fala. Só que, diferente do que tem no mercado hoje, baseado em sérias evidências científicas. Eu quero só concluir esse vídeo com um aviso rápido sobre o meu livro Impressionantes, a Ciência da Primeira Impressão. Aliás, essa parte de postura corporal, de expressões faciais, é bastante importante na primeira impressão. Então eu chego a comentar bastante também sobre isso aqui nesse livro. Ele se encontra à venda no site do Clube de Autores. Eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo para vocês poderem adquirir. Aproveitando que até o dia 27 ele estará com 20% de desconto, ok? Na versão impressa. E tem também a versão em e-book. Muito obrigado e até o próximo vídeo aqui no TVC Channel News. Valeu!